nosso. A gente vai continuar entrar na parte de dípteros. Hoje falar um pouco sobre moscas, carrapatos, piolhos, ácaros. Hoje a gente vai entrar nesses 4 aí, beleza? Então vamos lá, vou começar compartilhando aqui. Vocês conseguem visualizar, gente? Sim. Então, eu vou falar um pouco sobre miíase bernis, escabiose e pediculose. E tungice. Eu vou passar um videozinho no final de 20 minutinhos para a gente fechar esses daí, tá? Introdução. Insetos da ordem dípteros, que são os insetos mesmo, da família Mucidae, que é da família das moscas, tá? Dividida em cabeça, abdômen e tórax, 3 pares de pata com pelos, 2 olhos facetados que vão pro par, né? Você vê que os olhos da mosca são bem à frente, né? Esses olhos, esse ângulo que forma eles, dá uma visão de 360 graus, tá? Esses olhos facetados, cerca de 400 facetas, ou seja, 400 divisões de olhos, vamos falar assim, tá? Juntos, são vários olhinhos ali juntos para formar esses 2 grandes olhos aí que a gente visualiza da mosca, beleza? As moscas se alimentam de todos os tipos de resíduo, inclusive se a gente der mole, né? Ela pousa lá na nossa comidinha lá e esfrega a patinha para um lado e para o outro, e nessa hora é que o bicho pega, porque é essa hora que sai espalhando quanto é micro-organismo, contaminante, tudo que vocês imaginarem, na hora que ela começa a se limpar em cima do alimento. A miíase é toda moléstia ou doença causada, né, ao homem ou a outros vertebrados pela larva de várias espécies de mosca. Eu chamo de miíase. Show, gente? Tá tranquilo até aqui? Sim. Show. Então, ela é considerada, olha a palavra, ela é considerada uma zoodermatose. Por que eu chamo ela de zoodermatose? Bem, dermatose, questão de pele, né? Alguma coisa com a pele? Sim, sim, tá a ver com a pele. Por que zoo? Zoo animal. Alguma Tá, coisa com a animal, tá, beleza. Mas o que eu quero dizer então com zoodermatose? Às vezes aquela pousa na nossa pele desses ovinhos lá guardadinhos. Isso, zoo porque zoodermatose, exatamente. Ela vai depositar os ovos dela na nossa pele, igual quando a gente fala de o quê? Doenças o quê? Zoo o quê mesmo? Como é que chama a doença que está vinculada com os animais mesmo, gente? Me ajuda aí. Me deu um branco agora, de repente. Calma, deixa eu pensar. Vamos ver, vocês pensarem, vamos lá, para a gente poder. Tem nada a ver com zoonose, né? Pelo amor de Deus. Zoonose. Então, zoonose é doença que afeta o homem e animal, né? Zoodermatose é o quê? Está relacionado com Zoonose. Doença zoonose também, mas dermatose por conta do que afeta a pele, né? da pele. Beleza? Isso. Então, caracterizado pelo acometimento da pele ou orifícios por larvas de moscas. São classificadas em obrigatórias, primárias ou biontófagas. Alguém sabe do que é biontófagas? Eu não sei. Alguém arrisca? Não. Alguém arrisca, gente? Fala o que é biontófagas? Ó, reparem bem, ó, as secundárias eu chamo de facultativas e necrobiontófagas. Necrobiontófagas, necro. Se ela se alimenta de tecido, isso refere ao quê? Tecidos necrosados, esse tipo de coisa assim? Não, Isso, né? a facultativa é tecido necrosado. Se a facultativa é tecido necrosado, a biontófaga é o quê? Ai, Jesus, chama conta, Deus. Biotófica. Biontófagas. Biotófagos.
Não pode se alimentar de Tecidos vivos, então. Tecidos vivos, gente. Tecidos vivos. Ah, tá. Tá? Então, olha só, vê se fica claro, ó. Biontófaga se alimenta de tecidos vivos, certo? Necrobiontófaga se alimenta do tecido morto. E tem as chamadas pseudomiíses, que é aquela que é acidental. Gente, não se preocupa que a gente vai explicar cada uma delas agora com calma, tá? Então, ó, obrigatória biontófaga, facultativa necrobiontófaga e pseudomiíse é acidental, certo? Até aqui tranquilo, gente? Sim, tranquilo. Olha aí, ó. Quanto à preferência alimentar das larvas, acabou de falar, ó. Biontópicos, larvas alimentos exclusivamente de tecido vivo. Necrobiontófaga. As larvas se alimentam de tecido necrosado ou em decomposição. Gente, só um minutinho. Deixa eu dar uma ajustada nesse slide aqui, porque ele acabou de subir ele aqui um pouquinho, porque está cortando ele embaixo. Deixa eu ver se agora foi. Não, tem que reduzir ele mais um pouco. Ele precisa subir ele um pouco para vocês conseguirem enxergar. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Então, olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó, formas. E quanto à forma clínica, eu vou ter duas formas. Cavitária, que são que vestem cavidades naturais do hospedeiro, com lesões pré-existentes já. E a furunculoide, que são larvas infestantes causadas por uma lesão semelhante ao furúnculo, alimentando de secreções purulentas, que vai deixar aquela inflamação, né? E ela vai se alimentando. Show? Então, forma clínica cavitária, natural do hospedeiro, lesões que já existem, e a furunculoide ela vai causar uma lesão semelhante ao furúnculo, e ela vai se alimentar de secreções purulentas que ali ela vai ocasionar. Ela vai causar essa lesão e vai se alimentar dessas secreções. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. É Oi. verdade que o furúnculo ele é provocado por um vermezinho? Isso é verdade ou é um mito? Eu já ouvi alguém falar que o furúnculo é uma bactériazinha que entra e a pessoa cria esses furúnculozinhos, que seria uma espécie de vírus. Furúnculo Verdade isso? vírus? É uma bactériazinha, né? Que entra Tá, pelo nariz. você está me Pela... dizendo, então, que falando para você que o furúnculo é causado por um vírus? É. Isso é verdade? Não, não é não. Não é bem assim, não. Tá, não é bem assim? Não, porque o que acontece? O furúnculo ele acaba sendo. Né, o que acontece? Alguma. Né, bem que tem infecção de pelo, né? Pode ser, dependendo da ocasião, pode ser. Ele vai causar uma infecção no pelo, né? Então, o furúnculo é uma infecção do pelo. Pode ser causado, sim, Pode ser causado por um agente patológico. Ah, Que vai entendi. causar inflamação, entendeu? Mas. Ou pode ser também pelo inflamado. Não necessariamente tem que ser algo patogênico, tá? É porque o furúnculo pode ser diversos fatores. Não tem como eu estipular para você, assim, depende, de cada caso é um caso, mas pode ser pelo inflamado, pode ser uma infecção, micro-organismo. Ficou claro? Sim, Ficou claro? sim. Que pode ser porque pode ser pelo inflamado também. Pelo inflamado pode gerar dependendo do tamanho que tiver, a inflamação do pelo pode gerar uma espécie de furúnculo também, tá? Então, beleza? Até aqui, gente, tá fluindo? Tá fluindo, gente? Sim ou não? Falando para mim. Sim, tá fluindo, sim. Oi?
Vamos lá. Vamos lá, gente. Como eu tinha comentado, o furúnculo pode ser diversas coisas. Pode ser no calor também, quando começa a roçar muito a roupa na região. Inúmeras coisas, gente. Não tem como falar que... Mas alguma coisa vai estar relacionado com a umidade excessiva da pele também, né? Baixa imunidade, doenças renais, crônicas, enfim, né? Isso gera bastante a atividade da umidade naquela região também, glândula, enfim, tá? Pode ser um monte de coisa. Então não tem como estipular uma coisa tão simples assim, não, né? Voltando aqui. Entre as principais moscas cujas larvas produzem miíades estão as dos gêneros Dermatóbia, Cordilóbia, Calitroba, Lucília, Sarcófaga, Crisomia, Fórmia, Gasterófilos, Wolffartia e Cociliomia. São as moscas responsáveis por condições, esse tipo de condição, e preferem ambiente mais quente e úmido, tá? Gente, não precisa decorar o nome científico, todas essas moscas, mas é claro, eu tenho diversos gêneros aí que vocês podem ter noção que não é simplesmente um gênero que vai causar miíase, tá? Então, a miíase é uma infecção de pele causada por larvas de moscas que estão depositadas em tecidos cutâneos necrosados ou não. O hospedeiro das larvas pode ser qualquer vertebrado, até mesmo ser humano, né? Por isso que a gente pode considerar como uma zoonose, será? Ou não? Hein, gente? Por que eu chamei ela de zoodermatose? Olha aqui a resposta, ó. Porque pode ser o quê? Qualquer vertebrado, até mesmo ser humano. Concorda ou não concorda? Falam para mim. Sim. Concorda ou não concorda? Ficou claro para vocês o entendimento? Vocês têm que entender o porquê que ela pode fazer isso, né? Então está relacionado com o quê? Com aquilo que ela pode atuar, né? Nesse caso, ela pode atuar em qualquer vertebrado do ser humano. Mais frequente em países tropicais e subtropicais, como nas América Central, América do Sul, África e componentes das ilhas do Caribe, a doença acaba afetando mais pessoas de países subdesenvolvidos na maioria das vezes, por não terem devido saneamento básico e as condições básicas de higiene. Mas é importante ter em mente que qualquer pessoa que não tome devidos cuidados de prevenção ou de tratamento também está vulnerável a contrair a doença, tá? Então, tem aí, ó, sintomas de miíase. Em grande parte dos casos, um nódulo se forma no local em que a larva penetrou no corpo da pessoa. Além disso, a sensação de desconforto pode ser recorrente na região, já que a larva, uma vez que começa a se desenvolver, se locomove por diversos locais da pele. E ela vai se alimentando do tecido, né? Ou pode ser tecido normal ou tecido necrosado, dependendo da espécie, né? Tipos de miíase podem ser classificados em 3 tipos, que variam de acordo com a forma que os ovos da mosca transmissora foram depositados. Então, exemplo aí, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes, mas ó, posso ter osteose de ruminantes, ou seja, miíase que afetam, né? Posso ter miíase que afeta ovelhas, miíase. Essa daqui é mais comum, a dermatoba hominis. A Berne lembra, ó, dermatosa hominis. Hominis lembra de homem. Miíase furunculosa, causa nos animais e no homem. Metacultureba baeri, miíase furunculosa interna em primatas, inclusive no homem. Então, essas duas espécies aqui causam Berne. Não, Berne não, perdão. Essa aqui causa Berne e essa aqui também é miíase furunculosa, tá? Aí eu tenho aqui exemplo da Caliporidae, que são o quê, ó? Polissomiar hominovorax, que é miíase traumática, grave nos animais e no homem, é chamada bicheira, tá? Posso ocasionar uma lesões mais graves. A coxilomia macelária, miíase traumática secundária, a gente já vai entrar nesse detalhe de que é miíase primária, miíase secundária, com mais detalhes. Show? Miíase primária é causada pela larva Dermatobia hominis, mosca berneira, ou raramente pela Calitroba americana.
Míase secundária causada por larvas Calitroba macellaria, espécie do gênero Lucilia. E acidental. O que é acidental, gente? Ocorre através da ingestão do ovo ou larvas desses insetos presentes nos alimentos contaminados. Então, isso torna uma pseudomíase, uma míase acidental. Tranquilo até aqui, gente? Estou conseguindo entender? Sim. Show. Então, até aí, patogênese, né? A mosca, seja qual for a sua espécie, cresce pelo processo que chamamos de metamorfose completa, né? Que a mosca ela sai de ovos, que vira larva, que vira pulpa e vira mosca adulta. Por isso que eu chamo de metamorfose completa. Ou seja, ovo, larva, pulpa e adulto. As moscas preferem ambiente quente e úmido. Isso é um resumo né, do ciclo de vida que a mosca, né, ela, ela produz, né? Produz não, ela desenvolve, né? Perdão, produz não, desenvolve. Mosca, ovos, larva e pupa. A mosca faz essa oviposição de ovos. Depois de um certo tempo, vira larva, depois a larva se empulpa, para depois virar o adulto, certo? Então, a míase primária ou furunculoide, na míase primária, os ovos da mosca são depositados sobre uma pele sadia e, quando eclodem, as larvas invadem o tecido subcutâneo do hospedeiro. Popularmente, as larvas de míase primária são conhecidas como berne, tá, pessoal? Berne, então, vai ser o quê? Vai ser larva dessas moscas comendo tecido vivo ou morto? Pele sadia, viva ou morta? Viva. Viva, certo? Viva. Não esqueçam disso. Sintomas de miíase primária. No caso de miíase, o sintoma principal é a formação de uma lesão nodular avermelhada com orifício central, por onde sai pus de cor amarelada ou resquício de sangue. Esse nódulo pode ocorrer em qualquer parte do corpo e costuma apresentar coceira e ferroadas no local. Pergunto a vocês, quem causa a lesão? A mosca adulta ou a larva? Eu acho que é a larva. Vocês acham ou você tem certeza? Acho que é lá. Acha que é a larva? É a larva, A porque larva. a mosca deposita o bicho, né? Aí os A ovos. larva, gente. A mosca ela não causa. Primeiro que ela não tem aparelho bucal para isso. Para fazer se alimentar dessa forma, né? Ela não tem, a aparelho bucal dela é totalmente diferente, tá? O dela é o quê? Sugador, mas ela não usa para poder perfurar nada. A mosca só deposita as larvas, não é isso? Não, mas ela se alimenta também, mas não dessa forma, não da pele. Mas aí as larvas que se Sim, alimentam. isso, as larvas se alimentam se alimentam da carne assim, né, gente? Degradando ela, né? Se alimentando dela, sendo ela uma viva ou morta. Show? Olha aí, gente, ó, a míase primária, a mosca deposita os ovos na pele normal, junto às lesões tegumentares da pele. Tegumentares são lesões da pele. Arranhões, picadas de inseto, escoriações, abrasões, lesões ulcerosas, feridas de pé diabético. Olha aí, ó. Pele com uma lesão, a mosca vai lá e se aproveita. Aqui, ó, a lesão por um. Professor, Oi, oi. eu não sei, mas eu já escutei falar que elas não gostam do oxigênio, por isso que ela vai entrando e Isso, os tecidos, não é aí. isso? Isso. Para você fazer a retirada dela, né? Se eu não conseguir passar o vídeo hoje, gente, eu vou mandar um vídeo para vocês lá no Ava, tá? Pra vocês verem como é que é retirado a larva de mosca, tá? Vou passar para vocês o vídeo. Combinado? Pra vocês terem uma ideia como é que funciona. Mas é isso mesmo, ela não suporta esse excesso aí, geralmente usa disso, elas saem do local. Míase secundária,
Nesse tipo de míase, os ovos da mosca são depositados em feridas abertas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho tecido... como é que eu vou falar? Eu tenho ferida, até lesões ulcerosas, só que aqui na secundária já muda, ó. Tem feridas já mais abertas, essas larvas se alimentam de tecido já necrosado, popularmente, essas larvas são conhecidas como bicheira. Então, preste atenção. Ó, berne referente ao quê? A tecido... A berne é causada a tecido o quê? A mosca da berne, né? Olha aqui, ó. Que é a Dermatobia hominis vai se alimentar de tecido o quê? Hein? Lesionado. Com lesão? Tecido vivo. Tá, lesão, mas vivo, né? Alguém falou aí, vivo. Isso aí, tecido vivo. Vai ter lesão, mas vivo. Não é nada algo muito aberto, certo? Já quando eu tiver necrosado, eu vou chamar de bicheira, beleza? Então, olha aí, ó. Sintomas da miíase secundária. Miíase secundária ocorre, como já explicado, em feridas abertas ou nas cavidades do corpo. Quando a mosca deposita seus ovos nesses locais, esse eclode, as larvas começam a se alimentar rapidamente do tecido cutâneo, esteja ele sadio ou não, certo? Mas, né, beleza, tá. Dependendo da espécie, ela pode se alimentar de ambos os tecidos. Por isso tem que tomar cuidado na hora de fazer o tratamento através de larvas de mosca, certo? Tem um tratamento que a pessoa usa para isso, para comer tecido necrosado. Show? Beleza. Então, normalmente consegue penetrar no tecido cristão ou que acaba formando grandes cavidades no organismo. As larvas se apresentam em uma grande quantidade de uma vez só. Ou seja, né? Como assim? Como assim formar uma grande cavidade, gente? Porque eu já tenho uma lesão, não é isso? Sim ou não? Eu já tenho uma lesão. Então, ela, na secundária, já tem uma lesão. O que que vai acontecer? Ela vai começando a comer tecido morto. Depois ela até pode ir para o vivo, mas dependendo da espécie, ela começa começando morto, comendo morto. Olha lá. Então, os níveis secundários, os ovos são depositados em ulcerações expostas de pele, orifícios ou cavidades naturais previamente infectados. No caso da minha pseudomíase acidental, os ovos são depositados em alimentos, sendo esses alimentos contaminados, consumidos, portanto, esses ovos eclodem no intestino e as larvas são liberadas, podendo migrar e alimentar os tecidos internos, intestino ou trato urinário. E vão acabar também sendo expulsos nas fezes, tá? Gente, olha isso daqui. Olha só. Isso aqui é uma pessoa, tá? Isso aqui é um olho, tá? Olha bem isso aqui, gente. Ao nível que chegou. Meu Deus. Nesse nível aí. Então, tem aí fisiopatologia. Config desde quadros benignos leves assintomáticos até formas mais graves com sérias complicações, até mesmo podendo levar à morte. Obrigatórios, primárias ou abiontófagas, como a gente falou, a lesão é dolorosa e o paciente sente a sensação de ferroada. Como complicações, podem surgir abscessos naquela região, linfagite. O que seria linfagite mesmo? Inflamação dos linfonodos? Isso, né? Linfócitos ali, né? Não, perdão, linfonodos, linfócitos também vai começar a ter contato aí. O que é raramente tétano? E raramente tétano? Como assim? Como assim raramente tétano, gente? O que é o tétano? Ele pode me dizer o que é o tétano? Ver se consegue lembrar. O que é o tétano, gente? Uma doença causada por bactéria. Mas o que é exatamente?
É uma infecção bacteriana grave, né? Tá, mas por quê? O que que leva? Por que que eu estou colocando ela relacionado com primária ou biontóxica? Por quê? Como? Não entendi. Por que que ela está relacionada aqui com a miíase primária? Isso que eu quero saber. Não sei. A gente não acabou de falar que tiver uma lesão, ela não vai aproveitar dessa lesão? Uma lesão simples, claro, igual do teto, não é uma lesão grande, não virou uma ulceração, não virou uma infecção, inicialmente. Então, a mosca se utiliza disso. Não colocou raramente tétano, porque raramente aparece, né, vai estar interligado, tá? Entre o tétano e a ação das larvas das moscas, tá? São muito raras se acontecer no ser humano, sendo às vezes mortais por conta de hemorragia e comprometimento do sistema nervoso. Né? Nesses casos, são mais raros de acontecer, tá? E a facultativa ou secundária são locais mais atingidos, são as fossas e os seios nasais, os condutos auditivos, os globos oculares. Essas podem permanecer localizadas ou ser disseminadas por vários órgãos internos, inclusive o cérebro, incapacitando e ameaçando a vida. No caso de um oftalmomiase, pode ocorrer conjuntivite, lacrimejamento, hiperemia da conjuntiva e conjuntivite catarral. Vai ser que aquele aspecto feio do olho, lacrimejando toda hora, pode resolver uma conjuntivite que tem constante a inflamação, né? Através do quê? De uma míase, da oftalmomíase, tá? A míase acidental, ou pseudomíase, menos comum de acontecer em humanos. A míase acidental acontece quando alguém ingere um alimento sendo infectado com larvas de moscas, que pode gerar distúrbios graves, consequentemente. Por que que aqui seria raro, gente? Alguém sabe me falar? Por que que seria raro esse caso aí? Por que que esse caso seria raro? Vamos ver se vocês entenderam. Eu não sei se é o correto, mas eu penso que quando já está com míase, o alimento já está podre, né? Em estado de Aham. putrefação. Então, acho que é mais por essa questão. Eu acho, né? Fora, não, fora também vocês conseguem enxergar muito bem a larva, né? Sim, isso também. Para acontecer isso daqui é bem complexo, né? Por isso que falo que é raro. Dificilmente você não vai ver uma larva de mosca, né? E nesse nível aí, porque está Professor, passando muita fome mesmo e está num nível assim de fome surreal. mas e no caso daquele queijo que as pessoas colocam para a mosca posar, propositalmente, ele transmite essa míase acidental? Como assim? O queijo que usam para mosca pousar? Eu não sei o nome do queijo, mas tem um queijo que Hum. não é do Brasil, né? Ele é de outro país. Eles deixam descoberto para mosca posar propositalmente e deixar a larva. Aí, no caso, esse queijo, ele transmitiria essa míase acidental, porque a pessoa come ele com a larva mesmo. Eu só não sei o nome desse queijo. Eu acho que é casimuso, alguma coisa assim. Tá, mas aí depende. Porque se for comer larva e a pessoa saber mastigar a larva e ela morrer, já era. Não vai causar nada. Isso só se você engolir ela acidentalmente e ela estiver viva. Eu estava Ah, vendo tá. que a venda desse queijo foi proibida justamente por causa da contaminação. Uhum. Não, fora assim, né? Fora também que tem a questão de você ter uma patogenia ligado à mosca, à larva, né?
Exatamente. Aí é uma iguaria que o pessoal come há muitos anos, só que estava sendo proibida a comercialização. Aí só feito artesanalmente, os doidos lá comem, mas foi proibido recentemente. Não, eu imaginava que isso não ia durar muito tempo, não. É muito arriscado para a saúde. Você tá brincando com. É um risco muito grande, gente. É um risco muito grande. Mas é interessante, interessante isso aí. Eu ouvi falar, mas eu ouvi falar disso aí muito vagamente. É Casu Marzu o nome do queijo. É feito de onde mesmo, Lohan? Isso é cultura de algum povo, né? É sim, mas é de outro país. Eu só não sei qual. Eu acho que é Ok. italiano. Da onde? Perdão, cortou. Eu acho que é italiano. Deixa eu mandar aqui no chat a reportagem do CNN. Show. Mandei no chat. Beleza. Daqui a pouco eu vou ver também. Depois semana eu vou dar uma olhada. É... Beleza, gente. Então, vamos então. Até aqui tá tranquilo, pessoal. Então, aí, acidental, passam pelo tubo digestivo sem se desenvolverem, pode ocasionar distúrbios mais ou menos graves. Manifesta um quadro de enterocolite aguda com dor abdominal, diarreia e sangramento anal. O acometimento do trato urinário determina o surgimento de proteinúria, disúria, hematúria e piúria, podendo também determinar o chamado priamismo, né? O que seria esse daí, gente? O que é disúria? Dou a urinar? Tá. E hematúria? Sangue na É urina? Piúria. pena. O que é piúria? O que é, professor? Piúria. Piúria. Pus na urina. Oi? Alguém falou aí, você cortou. É De pus pus. na urina. Isso. E priapismo? Hein? A minha internet está cortando, não consegui O que é o priapismo? ouvir, professor. O que seria priapismo, gente? Priapismo. Fazer xixi e dói quando faz xixi. Priapismo? Não. Não é isso, não. O que vai acontecer, por exemplo, no pênis com priapismo, gente? Ereção prolongada. Isso aí, ereção prolongada. Às vezes a pessoa comeu lá, tá com priapismo e tá achando que porque que o negócio tá lá, É que uma essa ereção. ereção voluntária e persistente. Isso aí, isso aí. Iniciação sexual. Isso. Aí a pessoa tá achando que aquilo é normal e não é normal, né? Porque já tá sendo afetado pela ação dessa miíase acidental. Tá ok? Então, a miíase ela vai ser infecção secundária, vai causar destruição nos tecidos, fístulas, que são inflamação ali, né? Nas regiões, podendo parecer feridas também. Pode ocasionar uma destruição óssea, dependendo de onde ela afetar, né? Porque se você engolir ela. Você viu que falou que ela não se desenvolve a larva quando ela é engolida. Ela não vai virar pupa, não vai virar adulto. Só que isso não é bom. Certo, gente? E o tratamento dessa miíase primária?
é normal que o médico expulse a larva do seu corpo, espremendo o nódulo, ou, a maioria das vezes, alargando um pouco o orifício para retirar do hospedeiro através de uma pinça. Só que eu tenho que usar isso, eu vou ter que usar antissépticos ou antibióticos tópicos para ser aplicado sobre a ferida e protegê-la de eventuais lesões posteriores. Eu preciso tampar também aquela lesão, né? Está aberta, né? Certo, gente? Certo, gente? Sim ou não? Sim. Certo? Show. E a secundária? Vai depender muito do local e da extensão da cavidade formada pelas larvas. O que o mais normalmente faz é prescrever um medicamento via oral, geralmente uma ivermectina, para que os bichos morram assim serem retirados do corpo do hospedeiro. Então, a limpeza e os cuidados da ferida da míase secundária após a retirada das larvas são iguais da primária. A mesma coisa, até porque esse local que eu tenho uma lesão mais necrosada, né? Geralmente a ferida mais aberta, na secundária. É claro que isso acaba ficando mais à mostra. Você consegue ver mais larva porque fica, vou ver, formando até uma bicheira ali, né? Certo? Pessoal, até aí tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Para mim tá tranquilo, professor. Show. Então, vamos lá. E o diagnóstico e tratamento da miíase, caso você apresente sintomas de miíase, o ideal é procurar imediatamente o dermatologista, o médico especialista em doença de pele, para que ele possa te diagnosticar. Então, o diagnóstico consiste numa análise clínica dos sinais que existem em seu corpo. A larva hospedada precisa sair pelo orifício, de tempos em tempos para respirar. Quando há constatação de que ela realmente está ali, o médico já inicia o tratamento. Né? Na verdade, recapitulando lá, você dá um jeito de retirar o oxigênio dela daquela ferida, tá? No oxigênio você retira, por algum motivo usa, para ela respirar, ela tem que sair. Na hora que ela sai, você consegue puxar com a pinça. Usa de alguns produtos ali para deixar aquela larva sem respirar, e você consegue fazer a retirada dela, tá? Alguém fala do oxigênio, aí não é oxigênio, tá? Na verdade, ela necessita desse oxigênio para poder respirar, tá? Então, os grupos de risco de amíase podem atingir qualquer pessoa, mesmo quando está em quadros clínicos saudáveis, porém, as pessoas que se encaixam em grupos abaixo precisam ficar atentas com a questão da higiene, podendo ser um alvo mais fácil. Mais risco com mais facilidade de contrair seria pacientes com doentes, já idosos e, claro, deficientes mentais. Que são pacientes mais suscetíveis a ter miíase, tá, gente? A palavra mais usual seria essa, seriam mais suscetíveis, certo? Contagioso, miíase se dá apenas através do depósito de ovo da mosca, na possibilidade de ser feito através de uma pessoa para outra. Complicações, normalmente surgindo do tipo primário da doença, são abscessos, inchação produzida pelo acúmulo de pus, linfagite, inflamação dos vasos linfáticos, né? Ou nos vasos linfáticos, tétano, que é caso mais raro, mas pode acontecer, né? A lesão de tétano, a miíase pode proliferar lá, porque já tem aquela lesão do tétano, certo? Como prevenir a miíase? Em primeira instância, a higiene pessoal ajuda bastante na hora de prevenir a doença, mas além disso, há outras maneiras de prevenir a miíase, tais como: caso você viaje para locais que há frequência da doença, procure manter parte do corpo coberto, evitando picadas de mosquito. Além disso, utilize sempre repelente. Se você mora em locais com grandes ocorrências de miíase, proteja Nutelas nas janelas e mosquiteiros. Em áreas tropicais, passe todas as roupas que você deixar secando no varal. Tá? Gente, por que eu me preocuparia com mosquito se eu estou falando de mosca? Essa é a minha pergunta para vocês agora.
Como, professor? Por que eu estou falando de preocupação com picada de mosquito em área de miíase? Se eu estou falando de mosca aqui agora, estou falando, o problema para mim é a larva da mosca. Por que eu estou metendo, por que o mosquito está metendo o B dele aqui? O que está acontecendo? Rapaz, agora tu me pegou. Porque a mosca deposita os ovos na picada do mosquito, né? Na pele lesionada. Isso daí, isso daí. Ela vai aproveitar. Mas uma picada de mosquito dá para ter concentração de ovo suficiente? Uma larva consegue começar a se alimentar daquele tecido, ainda mais se for uma larva que se alimenta de tecido vivo. Entendeu, Lohan? Eu entendi, mas a minha dúvida era que se a picada do mosquito, tipo assim, a lesão da picada do mosquito já seria o suficiente pelo tamanho, assim, não sei. Então, para uma larva, sim. Ela começaria, porque como ela come tecido vivo, mas isso é meio acidental, não é tão fácil isso acontecer. Mas ela ia aproveitar aquela lesão para começar a se alimentar, entendeu? Seria suficiente para uma larva. Vou falar lá, para uma larva iniciar, Entendi. tá? Uma só. Dependendo, uma lesão fosse bem no maior tamanho, aquela coisa toda, para iniciar uma já começaria a causar um trauma ali. Show, gente? Então, isso aí ficou claro. Então, a importância da relação entre o mosquito e a mosca, né? E a berne, gente, o próprio nome já fala, eu resolvi aprofundar um pouquinho nela. Olha só, olha a boca do indivíduo, gente. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a quantidade de larva que tem na boca. Olha isso. Na boca não, perdão, lá na gengiva. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Complicado, né? Eu acho que para chegar nesse ponto assim, só um morador de rua mesmo, uma pessoa que. Isso aí, isso aí, isso aí. Para chegar nesse ponto, é um morador de rua, o Luan, é isso aí. Ah, na verdade, gente, nesse nível que está, esse tipo de doença são mais notados, né? Que pode ocasionar, é mais voltado para pessoas que não têm um saneamento básico, gente. Porque, mas a mosca da Berne pode aparecer em pessoas, sim, pode aparecer em pessoas que estão dormindo, locais, a mosca pode depositar lá, por algum motivo, você tá dormindo dependendo do horário, ela está circulando ali. Pode acontecer? Pode. Mas aí são poucas, né? Você vai conseguir perceber também, né? Então, não é uma, não é uma coisa assim tão simples de acontecer, mas pode acontecer, certo? Berne ou dermatobiose é uma infecção produzida por um estágio larval, tipo de doença conhecida como a mosca da Dermatobiota hominis, tá? Se separado, não tem junto, tá? Provavelmente conhecida no Brasil como a mosca varejeira, que infecta diversos tipos de animais. Pessoal, essa mosca é bonitona, tá? Desse jeito mesmo aí, ó, verdona aí, chique. Em ambientes rurais tem muito ela. Ela causa somente dano no gado, tá? Infecta diversos animais, somente os bois. Essa infecção é um tipo de miíase, porém a lesão é causada por essa larva, ela é diferenciada, né? Essa mosca possui o hábito de ovoposição, distinto das outras. Ela necessita de outro inseto, que geralmente também é outra espécie de mosca, para levar seus ovos até um hospedeiro. Ou seja, ela deposita ovos em outra mosca, a fêmea, para poder ela carregar. Tá? Conforme aquela tem uma mosca que é chamada mosca dos estábulos, gente. Que essa da mosca dos estábulos, essa daí pica mesmo, tá? E dói pra caramba, a dor é insuportável. Se ela pica bovino, né? Equino, que tem a pele mais grossa que a nossa, imagina quando ela pica o ser humano, como é que dói. Se eu não me engano, para P1 tinha foto dela, né? Dessa música, dessa matéria.
A gente falou um pouco dela, né? Brevemente, né? Então, Isso, ela sim. carrega os ovos dessa espécie aí, Dermatobis hominis, que é a varejeira, a merda, né? Certo? Então, quando o inseto veiculador pousa sobre um animal, as larvas imediatamente se projetam para fora do ovo. Caminham por entre os pelos até atingir a pele. Ali cria uma pequena perfuração, igual está mostrando ali, por onde penetram. É neste local que a larva irá se desenvolver. Tá? A berne vai ser transmitida através dos ovos da mosca varejeira, contaminado com a pele do indivíduo. Desenvolve-se uma infestação de larvas pelo tecido, formando feridas. As larvas podem fornecer uma bicheira, como se alimentam do tecido e das exudações da ferida, pus e outras secreções, né? Do pus, de outras secreções que ficam ali, ela pode se alimentando, tá? Pessoal, isso aqui é bem repetitivo, mas é bem tranquilo, né? As larvas se diferem nos estados, a partir dos seus estágios, através do tamanho dos espinhos, ao longo do corpo, e ao se movimentarem de forma retrátil, alcançando constantemente o orifício de abertura para respirarem, provocando dores e irritações em que o animal se torna irrequieto e estressado, assim como o ser humano também, né? Ou seja, esses espinhos aqui são espécies de acúlios. Pessoal, isso aqui também incomoda, hein? Beleza? Olha aqui, ó, parece um vampirino, parece. Olha aqui, olha aqui. Olha isso aqui. A praga, isso aqui é a praga. Após uma semana de parasitismo, a larva já aumentou 8 vezes o seu tamanho, podendo permanecer até 40 dias ou mais na pele do hospedeiro, crescendo de forma contínua. O orifício por onde houve a penetração da larva continua aberto para que a larva respire. Então, você tem que dar um jeito de tampar, de impedir, para que se a larva não conseguir respirar, ela vai querer sair para fora. Ó, vocês dão para perceber de onde é essa lesão, né, gente? Isso aí tá parecendo o que para vocês? Saco escrotal? Do... Pode ser um saco escrotal olhando assim, né? Parece. Tá aparecendo, né? Então, ó, após a penetração, começa a formar-se uma lesão nodular, avermelhada, com orifício central, por onde é eliminado. Eu vou ter uma secreção aquosa, eu chamo de exudato, levemente amarelada ou sanguinolenta, podendo ser uma ou mais lesões de qualquer área da pele, inclusive o couro cabeludo. A doença pode provocar dor em fisgada e, em alguns casos, até coceira naquela região. Característica clínica que define o diagnóstico pode ser notado observando atentamente o orifício central da lesão. De tempos em tempos, a larva sobe ao orifício para respirar. E esta movimentação pode ser percebida claramente. Com evolução que pode durar entre 30 e 70 dias, a larva tende a deixar o orifício. Mas olha aí, demora praticamente um mês, varia de um mês até de 2 meses ou mais. É muito tempo, né? E ela come o tecido, né? Uhum, exatamente. E ela vai Eu já fazendo, tive um nas costas. e vai causando lesão, vai causando injúria. É complicado. Em caso de infestações altas, pode haver emagrecimento, perda da capacidade produtiva e, eventualmente, a morte. Principalmente se for jovem, né? Se for jovem o animal, se for jovem a criança, dependendo da quantidade, né? No caso do hospedeiro humano, a remoção da larva baseia-se em impedir a respiração da larva e fazer a sua retirada cirúrgica. O berne deve ser morto antes de ser removido. Após, normalmente, são procedidas a aplicação de éter, aí, ó, éter, hidroformado na cobertura da lesão e é indicado o uso de uma vacina antitetânica. Certo? O ciclo da vida da mosca, ela pode fazer ovoposição de 120 a 200 ovos por dia. O ciclo de vida dela dura cerca de mais ou menos 2 semanas, tá? Então, vai lá, a mosca adulta, a fêmea, vai lá, bota ovos, se forma o primeiro estágio larval, evolui para o segundo estágio larval, terceiro estágio larval, vira pupa,
e vira adulto. Olha aqui que bonitinho. Aí, ó. A pupa, os ovos, a larva, né? Olha que bonitinho. Conclusão: as péssimas condições locais de higiene, conferimento ou presença de secreções são fatores favoráveis para que a mosca ou outros insetos atuem como vetores, sejam mecânicos, né? Depositem seus ovos e as moscas se desenvolvam, portanto, o paciente seja orientado quanto à adoção de medidas adequadas de higiene pessoal. Eu tenho exemplo, tá, pessoal? Você quer um mapa mental, míase cavitária, míase furunculoide, a cavitária possa acontecer uma bicheira. Reparem bem que eu tenho tratamento de um lado, tratamento por outro, agente etiológico. Olha que interessante que eu deixei aqui, ó. Deixei aqui para vocês, ó, mamão com açúcar, hein? Aí, ó. Diagnóstico diferencial, complicações. Míase cavitária, míase furunculoide. Show, gente? Ficou claro ou não? Sim, ficou. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos dividir aí, para os assuntos finais, pediculose, escabiose ou sarna. Aqui eu tenho pediculose com quem? Com piolho, e escabiose ou sarna a partir da causa de um ácaro, tá? Então, os causadores de escabiose e pediculose são parásitos do ser humano, alimentando-se do nosso sangue e de nutrientes que provêm deles. Escabiose também é conhecido popularmente como sarna, né? Etiologia: sarna ou escabiose é uma doença cosmopolita. O que é uma coisa cosmopolita? O que é uma coisa É uma cosmopolita, pessoal? doença que tem maior probabilidade de acontecer na cidade. Isso, ela se espalha, né? Ela se espalha com facilidade. Isso aí, Luan. Espalha com muita facilidade, né? Ela consegue se desenvolver com muita facilidade. Cosmopolita. Aparece em tudo quanto é lugar do mundo, né? Vamos falar assim também. Não existe um foco principal para ela. Ela vamos falar assim, né? Como dizem aquela brincadeira, chuchu, né? Porque chuchu dá em tudo quanto é lugar, né? Aqui, essa doença aparece em tudo quanto é lugar, tá? Considerada infestação causada pelo Sarcoptes cabiei, é um ácaro ectoparasita obrigatório da classe dos aracnídeos. Vai lembrar que ácaro é aracnídeo, tá, pessoal? Pela característica dele. É uma doença contagiosa transmitida pelo contato direto interpessoal, com fômites, objetos contaminados ou contato com animais. Espécie, eu tenho aí uma escabiose humana, escabiose sarcóptica, transmitida por parte de cães, gatos, roedores, coelhos, equinos, ovinos, caprinos e bovinos. E a chamada escabiose norueguesa, que forma mais grave da doença, como acontece em pacientes transplantados e com HIV. Tá? Essa norueguesa aí são casos mais graves. Reparem bem que eu estou falando de gente que ou transplantado ou com HIV, que são gente que vai ter, pelo menos inicialmente, o sistema autoimune comprometido. E no caso do HIV, vai estar o sistema autoimune comprometido também, né? Certo? A escabiose Scarcoptes scabiei é um causador da escabiose, é um ácaro que cava a pele e vai depositar seus ovos. A fêmea vai cavar e vai deixar uma espécie de galeria ali, tá? Uma espécie de buraco. Então, a transmissão se dá no contato direto com o paciente, roupas de cama, objetos pessoais, toalha, etc. Sarcoptes scabiei, ovos depositados lá na epiderme, a fêmea vai depositar na epiderme, tá? Morfologia, macho e fêmea, tá? Reparem bem que a minha fêmea vai ser maior que o macho, muda um pouco, né, a aparência deles, tá? Eu não vou entrar nessa parte de divisões,
de eu separando para fazer morfologicamente, no caso desse aracnídeo, tá? Não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas a fêmea tem um tamanho maior do que o macho, vocês conseguem reparar aí. Ela tem uma estrutura, ela é um pouco mais arredondada, certo? Então, tem aqui o túnel criado pela fêmea, eu chamo de túnel também, é cavidade. Olha aqui, ó. A lesão, olha aqui como é que fica a mão do paciente. Então, patogênese, ácaro causador da escabiose, produz escavações na epiderme. Essas lesões, juntamente com os produtos do metabolismo do parasita, produzem um prurido intenso. O que é prurido mesmo? O que é um prurido, pessoal? Seria coceira? Isso, uma coceira intensa. Os organismos produzem uma reação imunológica, gerando um processo inflamatório e levando à formação de reações cutâneas que vai incluir lesões eriquematosas, papulares e bolhosas, com infiltrado inflamatório e com recrutamento de células gigantes, tipos Langerhans, e deposição de imunoglobulinas, principalmente de IgG. Ou seja, eu vou acabar desenvolvendo uma reação do sistema imunológico aí. Correto? Então, a lesão começa a formar, pode causar uma lesão até bolhosa, dar alguma infecção, dependendo do caso do paciente, se tiver alguma alergia, alguma coisa do tipo, tá? As pálpebras se transformam em crostas pela ação inflamatória. Essas crostas são ricas em ácaros, que podem se desprender e aumentar o nível da transmissão. O átomo de coçar provoca escoriações que aumentam as chances de ocorrência de infecções secundárias oportunistas. Por que eu estou falando de infecção secundária oportunista? Porque eu vou abrir uma lesão. Quando você ficar com a ferida aberta, o que vai acontecer? Aí, gente, o que vai acontecer se tiver uma lesão aberta? Vou facilitar a penetração de quê? De outros patógenos, tá? Que possam utilizar essa penetração da pele para poder contaminar o hospedeiro. Show? Ciclo biológico, após a fecundação entre macho e fêmea, o ácaro fêmea penetra na epiderme íntegra do hospedeiro e forma túneis, iniciando a postura dos ovos. De 2 a 3 ovos são liberados por dia durante 2 ou 3 semanas. 3 dias após os ovos se eclodem, as larvas dão origem a ninfas, tá? Ninfas eu chamo de os filhotes, né? Por exemplo, no caso aqui dos ácaros, tá? São eles em miniatura, vamos falar assim. A completa maduração pode levar até 17 dias, até se tornar adulto. Então, 17 dias para se tornar adulto após a eclosão do ovo. Esse parasita não sobrevive mais de 3 dias fora da derme, podendo ser considerado uma doença controlável. Tá? Então, não é tão grave assim. Então, os ovos têm entre 10 a 15 crômatos pequenos, eclodem de 2 a 3 dias. Larvas levam de 3 a 4 dias para evoluir em estágios ninfais. Tá? Demora aí de 3 a 4 dias para eu sair a primeira ninfa. A ninfa alcança a idade adulta entre 4 a 7 dias. Certo? Aí eu vou produzir macho e fêmea também, eles vão copular e vai começar o processo tudo de novo. Então a fêmea começa a fazer sulcos superepidérmicos na pele do hospedeiro e faz postura. Sabe o que significa esses sulcos superepidérmicos? Alguém sabe? Caminhos? Os caminhos, a lesão, né? O que a gente acabou de falar. Os caminhos, o túnel ali, né? Certo?
Sinais e sintomas. A maioria dos pacientes com escabiose apresentam prurido, uma coceira no local. Nessa doença, há uma predileção por áreas interdigitais, regiões genitais masculinas e femininas, cotovelos, joelhos, região anterior das axilas e tronco. Em pacientes imunodeprimidos, pode ocorrer apresentação exuberante da escabiose, com menos resposta eficaz ao tratamento específico. Tá? Então, a sarda nodular apresenta-se como nódulos violáceos pruriginosos, com coceiras constantes e frequentes. Estão em regiões cobertas do corpo, principalmente na área genitália masculina, região igual e nas axilas. Os nódulos podem persistir por várias semanas após o início do tratamento. Então, os principais sinais e sintomas que a escabiose gera são coceira, com pequenas bolinhas, formam umas vesículas. Muitas vezes as vesículas não são visíveis, pois ao coçar o local elas são retiradas, causando úlceras. A forma mais contagiosa é conhecida como sarna norueguesa, tá? Perdão, gente. As áreas mais afetadas eu vou ter regiões interdigitais, que são perto da mão, punhos, né, posto da digital, né? Punhos, axilas. Regiões periumbilical, órgãos genitais, cotovelos, joelhos e troncos. São áreas mais escondidas, né, gente? Concordam? Concordo, professor. Fica mais são mais áreas mais escondidas, mais umidade ali também, fica entre frestas, né? Lesões da escabiose, mão e interdigitais. Aí, ó. Aqui, ó, interdigitais, ó. Aqui somente, né? Olha aqui, ó. Tá? Abdômen, mama, axila. Nas crianças pode acometer o couro cabeludo, palma das mãos e planta dos pés. Olha o neném aqui, ó. Olha que pecado aí. Olha o pezinho dele. Diagnóstico da escabiose, essencialmente clínico e epidemiológico. Exames ou materiais podem ser usados como auxílio em caso que se há dúvida clínica ou inadequada uma resposta terapêutica. Então, gente, já sabe que é muito o que é clínica e dependendo da resposta do tratamento, né? Isso ficou claro para você, certo? Ou não? Tranquilo, gente? Até aqui? Como eu falei, essa aula aqui é bem mais suave. Eu tenho a demonstração óptica direto dos ácaros, dos seus ovos e fezes, podendo confirmar o diagnóstico. Para melhorar a sensibilidade do método, deve escolher regiões não escoriadas para a coleta do material. Regiões não lesionadas, não é isso? Show? Então, pesquisando através de quê? De ovos de ovos de ácaro e fezes deles. Ficou claro isso para vocês? Demonstração da óptica direta? Óptica direta? Sim ou não? Ou seja, eu vou conseguir visualizar o ácaro, tá? E as fezes dele. Tratamento tópico, escabicida. Vou usar o benzoato de benizila, 25%, monosulfuretano, 25%, deutramina, pasta de água com enxofre de 5 a 10%, de 2 a 3 vezes por dia, usado para crianças ou gestantes. E para tratamento oral, tiabendazol ou ivermectina, para poder eliminar. Profilaxia,
consiste em tratamento precoce dos pacientes com escabiose e todos os seus contactantes, né? Ou o que é contactantes que estão o quê? Em contato, tá, com aqueles pacientes, tá? Para deixar isso claro. Contactantes são os contatos próximos daquele paciente que apresentou escabiose, tá? O paciente deve ser mantido em precaução de contato físico até a constatação de melhora clínica. Outra conduta é o controle do parasito por meio de medidas ambientais, como de controle de fômites, que são potenciais portadores do ácaro, e uma vacina para a escabiose seria ideal para o combate. Cuidados: ferver todos os pacientes com sarna, tratar toda a família, não só aquele indivíduo. Isolamento: deve afastar o indivíduo da escola ou do trabalho até 24 horas após o término do tratamento. Em caso do paciente hospitalizado, recomenda isolamento a fim de evitar surtos em enfermarias. Prevenir reincidência aí, ó. Desentupir pisos e carpete usando desinfectante e bórax para poder eliminar. Olha aí, ó. Lavar diariamente as roupas, ferver ou usar lisoforme. Cobertores pesados devem ser jogados fora. O uso do ferro de passar é recomendado para eliminar. Aí, ó. Epidemiologia: distribuição é de uma forma endêmica em várias áreas tropicais e subtropicais de países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, a escabiose está acondicionada em caso de repouso em instituições médicas onde ocorre uma forma de surto. Então, vai influenciar também aí a baixa higiene pessoal, a má nutrição e a promiscuidade sexual, que estão relacionadas à aquisição dessa infestação. Ou seja, né? Se o paciente também tiver com esse ácaro e ter relação sexual para ter aquele contato próximo, né? O ácaro pode também transmitir do homem para a mulher ou da mulher para o homem, tá? Porque vai estar lá ligado. Certo? Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Show. E agora, pediculose. Olha o camaradinho aí, ó. Pediculose, também conhecido como piolho. Hábitat: vivem no cabelo, nos sítios quentes, atrás das orelhas ou na parte inferior da nuca, junto ao pescoço. Parasitas hematófagos, se alimentam de sangue. Mobilidade: eles nadam, a gente considera como se estivessem nadando, sem água, tá? Eles vão nadando lá entre as regiões ali. Não vão voar e movem-se muito rapidamente. O termo nadar não é só referente à água, não, tá, gente? É o jeito como eles se locomovem, como se estivessem nadando mesmo, tá? Pediculose também é uma doença parasitária causada pelo piolho. Tem 3 tipos de piolhos que atingem seres humanos: o Pediculus humanus capitis, que é um exemplo, que afeta o capilar. O corporal é o Pediculus humano corporis, o próprio nome já fala, né? E o pubiano é o Pichirus pubis. Todos eles causam lesão na pele e podem se tornar vetores de doenças infecciosas como o tifo enxatemático e a febre recorrente. Pediculose capilar: crianças em período escolar são mais atingidas pela pediculose capilar. O parasita vive no sangue, sugando o couro cabeludo. A fêmea deposita lêndias. Lêndias são referentes ao quê? Ao piolho. Piolho. Ovos de cor esbranquiçada nos fios de cabelo. A principal característica da doença é a coceira, que acontece com mais intensidade na parte posterior da cabeça. Com coceira podem aparecer lesões secundárias, que, infectadas por bactérias, podem levar ao aumento de gânglios linfáticos, começar a formar íngua ali, né? Isso se tiver infecção secundária, né, gente? Ou seja, há a questão também de poder causar infecção secundária, se não tiver tomado o devido cuidado.
Pediculose corporal. Pedículos humanos, corpóreos, é um parasita um pouco maior do couro cabeludo. Vive na região entre os ombros, axilas e nádegas. Falta de higiene também é um fator fundamental para o seu aparecimento. O tratamento é feito com troca de roupas e passando a loção. Isso já é o suficiente. Né? Isso aqui é bem tranquilo, né, gente? Né? Eu tenho aqui já a pediculose pubiana. Existe ainda a pediculose pubiana, transmitida pelo parasita Periptus pubis, popularmente conhecido como chato, transmitida através de contato sexual e pode ser veiculado através de vestiário também, roupas, cama e toalhas. Por isso que é bom avisar que não pode ficar emprestando toalha, passando toalha, né? Para qualquer um, não façam isso, né? E o ciclo de vida do piolho. Primeiro dia, o piolho fêmea põe 10 ovos na raiz do cabelo. Os ovos eclodem nascidos dos piolhos bebês, são chamados de ninfas também. Essas ninfas passam por 3 fases até chegar na adulta. Então, o piolho cresce muito rapidamente. No 16º dia, ele se torna adulto. Né? Aí lá, entre o 16º e o 30º dia, vai formar um casal, macho e fêmea, tá? As fêmeas põem seus ovos na raiz do cabelo. Tá? Produzem em média de 150 a 300 ovos ao longo da sua vida. Por dia não, ao longo da vida, em média, de 150 a 300 ovos. Uma praga, né? Exatamente, é uma praga. Um casal de piolhos dura cerca de 15 dias de sua fertilidade e nasce diariamente entre 8 a 10 piolhos por dia. E cerca de 30 dias a 32 dias... E tem uma predileção piolho por criança, morre. tem um porquê isso, Bruno? Na verdade, é porque as crianças têm... O piolho, ele dá mais em criança por causa da falta de higiene mesmo, gente. Do contato. Às vezes não falta assim, vamos lá. Às vezes tem uma criança que tem piolho. Lá, né? Por algum motivo tá com piolho. Aí aquela criança com piolho tem contato com outras crianças e vai passar. Realmente. Tá? Então, assim, é pela contato mesmo. Pode falar. Eu pego fácil, que eu trabalho com criança, eu viro e mexe, tem que tomar ivermectina, mas eu tenho a minha higiene, tá? Mas infelizmente acaba pegando, né? Se encostar. Não, pegando inicialmente você vai pegar. Mas só que você, como você já sabe o que está acontecendo, você vai tomar um remédio e já vai eliminar. Isso aí. Pegar não tem jeito, o negócio é deixar proliferar. Normal. Eu falo de higiene porque atualmente, né, isso influencia também. Inicialmente na higiene, né? Sintomas: coceira intensa, cócegas, sensação de movimento dos cabelos, os ovos de piolhos, que são as lêndias, presente em fios do cabelo, então veio tipo uns branquinhos assim na cabeça, né? Pode ser confundido com caspa, embora não caiam, vale lembrar isso. Eu vou ter pequenas saliências vermelhas no couro cabeludo, no pescoço e nos ombros. Olha aí, ó. É muito comum na infância. Se não tratado, pode causar infecção de pele por causa dos arranhões causados pela coceira intensa, provocado pela lesão dos piolhos. Posso ter uma coceira intensa, posso envolver o tifo exantemático, febre das trincheiras, que são picadas de fezes de piolho no corpo. Essas duas doenças estão ligadas aí. As lentes são ovos colocados firmemente ao pelo, coloração branco amarelada. Olha aí, ó. Olha como é que fica. Ó. São bem pequenininhos, né? Transmissão, principalmente por contato, abraços, passa também, ai, que lindo aí, ó. Brincadeiras, coabitação em lugares apertados, como a escola, vai passar. Então, por isso que a gente não consegue escapar. Se vier alguém lá com piolho naquela região, a gente tiver algum contato, vai pegar. Tratamento para o piolho: shampoo é a base de permetrina, deltametrina. Catação manual, eu começar a tirar piolho por piolho, igual a gente dá exemplo também, né? Como é que os animais se limpam mesmo? Os macacos?
Catando, né? Um no outro. Catando um do outro e comendo ainda, né? Mas tudo bem. Eles juntam o útil ao agradável, né? Penteação e escovação frequente. Alguns casos, raspar a cabeça. Solução com vinagre com água para remover os piolhos. Tratamento oral medicamentoso através da ivermectina. Além da pediculose da cabeça, existem os dois tipos que a gente já falou: piolho de cabeça, piolho de corpo e piolho pubiano. Reparem que eu tenho diferença entre tamanho e diferença no formato do abdômen deles, tá? Pubiano é bem mais parrudinho. Dá para ele se esconder também, é melhor. Mais larguinho, mas ele é menor. Piolho de cabeça ou piolho de corpo. Olha aí, ó. Piolho de cabeça, pedículos humanos capitis. Do corpo, pedículos humanos corpóreos, muquirana. Aí, ó, o famoso muquirana. Muquirana não é só aquele que não paga nada, né? Mão de vaca, não. Isso aí também é um tipo de quê? De carrapato, Carrapato, claro. né? Região pubiana, Pittíborus pubis, conhecido como chato, porque ele é achatado. Olha o formato dele mesmo, ele é chato, ó. Ele não é chato? Olha aqui a diferença dele para os outros. Ele é chamado de chato. Olha o abdômen desse aqui, olha desse daqui. Olha a diferença. Concordam? Por isso que ele é Sim. chamado de chato. Olha como é que ele é chato, tem a forma achatada. Beleza? E o pitbull chato é considerado uma IST, né? Infecção causada pelo chato recebe vários sintomas como pitirise, pitirose, pitirise e fitirose. No entanto, popularmente conhecido como pediculose pubiana ou pediculose do pubis. Né? Tem aí pediculose corpórea, carrapato do corpo ali. Olha só, gente, olha aqui, ó. Olha a quantidade que tem. Ó. Olha isso. Entrar no pelo. Prevenção, gerar higiene, tomar banho com shampoo e sabonete, lavar e passar roupa, limpar a casa, levar a sal os estofados. Com isso, me ajuda a impedir a proliferação do piolho. Cuidar de enfermagem em casos mais graves, desinfectante profissional, ferver ou congelar roupas, ursinhos e calçados, etc. Medicamento através da ivermectina, o uso de luvas, isolamento daquele paciente também em casos mais graves. Então, a gente tem aqui um mapa mental. Sintomas, o que é, transmissão, prevenção, tá? E é isso, gente. Essa aula hoje foi suave, né? Sim, foi. Bem suave, né? Mas não acabou ainda não. Eu falei que vou passar um videozinho que faltava eu falar de um. E eu vou passar para vocês esse um que faltava. Deixa eu só deixar aberto aqui só um minutinho. Só, isso aqui, pessoal, eu não vou cobrar na prova, não, mas é bom vocês saberem. Então, eu estou passando mais para complemento. Depois eu vou botar esse vídeo lá também, que é um vídeo bom, interessante. Tá sem som, professor. Tá sem som? Espera aí que eu vou voltar aqui.
Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar do bicho de pé, conhecido também como bicho do porco ou bicho do cachorro ou simplesmente tungíase. É uma doença causada por uma pulga da espécie Tunga penetrans, por isso que o nome vem de tungíase, Tunga penetrans. Agora, a gente tem que entender uma coisa muito clara, é pulga, mas é uma pulga de uma espécie diferente daquelas pulgas que nós estamos acostumados a tratar nos nossos cães e gatos. Essas pulgas dos cães e dos gatos pertencem ao gênero Tenocefalides, que tem Tenocefalides felis e Tenocefalides canis. Para essas pulgas do gênero Tenocefalides, nós temos uma aula específica sobre elas. Aqui nós falaremos... Juntos somos mais fortes. O Brasil tem acompanhado de perto os estragos dessa espécie, do famoso bicho de pé, que é horrível. Para algumas pessoas é bastante repugnante, porque imagina, cara, um bicho penetra na tua pele, fica se alimentando de sangue, jogando ovos para tudo que é lá. Dá um pouco de repulsa e tal. Enfim, vamos lá, é a parasitologia, gente. Então, quando a gente fala de agente etiológico, é aquele que causa a doença. Logo, é a espécie que causa a doença. Senão você não pode botar pulga. Agente etiológico do bicho de pé, pulga. Não, mas qual pulga é? Eles querem saber a espécie nesse caso. Claro que é um tipo de pulga, mas a espécie é Tunga penetrans. É a menor das espécies de pulgas e como todas as pulgas, da ordem Siphonaptera, eles são holometábulos. Falar que um inseto é holometábulo significa que ele tem a metamorfose completa. Passa por ovo, larva, pupa, metamorfose completa e adulto. Vamos falar do ciclo aqui detalhadamente depois. Claro que enquanto que eu estou falando aqui, gurizada, barbaridade, vai surgir algumas imagens para cá, para lá, e algumas coisas talvez um pouco difíceis de ver, mas fiquem tranquilos, também não é nada muito grave, né? Vamos lá. Então, são hematófagos, tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos, porém somente a fêmea penetra na pele. Por quê, professor? Por que tem que ser a fêmea? Porque é ela que tem que fazer o desenvolvimento dos ovos, do embrião, e liberar os ovos. Então ela penetra ativamente na pele do hospedeiro, nós, seres humanos, porco, não que nós sejamos porco, não estou falando disso, porco animal, cães e gatos. Não dá certo. Aí ela penetra ali dentro, e ela começa a se alimentar de muito sangue, precisa de muitos nutrientes, que ela tira do nosso sangue, no caso, para conseguir desenvolver esses ovos. E uma única pulga, imagina do tamanhozinho assim, 1 milímetro, até menos. Ela fica gigante, não dá para dizer, mas ela cresce muito, porque ela chega a ter mais de 100 ovos, e elas vão liberando os ovos, um de cada vez, assim, como se fossem balas de canhões no ambiente. Então preste atenção no quanto o troço é perigoso. Tá, vamos lá. Então, os hospedeiros principais é o homem, o porco, o cão e o gato. E ela é endêmica, tungíase endêmica, em aproximadamente 90 países, sobretudo a África, continente africano, e a América Latina. Então, veja que é um indício de país que tem um IDH um pouco mais baixo, porque vocês vão entender aqui nas profilaxias o motivo disso, que é uma doença parasitária que não é comum. Se você mora num apartamento, peguei, não, tu não pega, porque você vai entender no decorrer da aula. Então, se dá muito em países pobres, ou que não tem uma pavimentação adequada, ou que não tem um destino do lixo adequado, que o esterco, que fezes possam, matéria orgânica, né, importante para as larvas, são carregadas, às vezes são usados como adubos, não tem essa higienização adequada. Isso é um problema nesses países. Então, repare que aproximadamente 90 países é endêmica. Ou seja, ela está presente ali, inclusive no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. No Brasil inteiro, vocês podem encontrar essa doença aqui, essa pulga. Então, vamos para a biologia e o ciclo. Biologia é o estudo do ser vivo ali, né? Dessa espécie no caso. Então, eles vão se desenvolver, porque você tem que imaginar assim, como pulgas, é importante você assistir a nossa aula do gênero Tenocefalides, lá a gente fala muito também sobre pulgas, elas também são pulgas, essas aqui, a Tunga penetrans. E ela, então, ela vai estar no hospedeiro, mas na grande maioria ela vai estar no ambiente. Então você tem que imaginar onde é que ela vai estar. No meu pé não, no teu pé vai ter uma. Enquanto que no ambiente
Pode ter muito mais no pé, né? Mas vamos botar que tenha uma. No ambiente tem centenas ou milhares espalhadas por ali. Logo, eles vão ficar em locais secos. Não é num açude, num riacho grandão. Local seco, não pode ser também uma areia tipo deserto do Saara, lá não vai se dar bem. Tem que ter uma certa umidade, mas num local seco, certo? Tipo chiqueiros. Repara que não está alagado o chiqueiro. Se tiver, elas não vão se desenvolver ali. Mas em chiqueiros, em terra, em hortas. Imagina, poxa, a horta. Muitas vezes você pega matéria orgânica, joga na horta, tem essas larvas lá, tão felizes da vida. Porque as larvas vão... As larvas não sobem num hospedeiro para se alimentar, elas estão no ambiente, se alimentando de resto, de matéria orgânica. Então, muitas vezes, a gente dá comida para as pulgas. Olha que louco, né? E aí, a disseminação dessa doença, ou seja, você pegar essa pulga e levar para outros locais, tirar da onde estão e levar... Como é que elas chegam em outros locais? Pelo vento, professor, voando. Não, elas vão pelo... Não, tem duas maneiras que elas podem ir. Primeiro, geralmente um esterco. Imagina, você tira o esterco lá do chiqueiro ou de alguma outro local que está cheio dessas pulgas. Estão lá se alimentando em forma de ovo, em forma de larva, em forma de pulpa, até em adulto ali, recém-emergido, né? Você tira e leva para um outro lugar. Fala, opa, tô cheio de matéria orgânica aqui, um esterco para você adubar a sua horta. Leva para a horta. Pô, lá tá cheio de pulga, ou seja, você disseminou, você tirou de um local e levou para outro. Então, primeiro no esterco, de um local para o outro. E também por pessoas ou outros animais. Imagina que você, tô com um bichinho de pé aqui, muito bom, mas não vou tirar, deixa ele aí, daqui um mês ou dois ele vai sair fora sozinho. Tudo bem, isso acontece realmente. Mas enquanto que a fêmea está no seu pé, lá se alimentando, ela está, lembra, lançando ovos como se fossem balas de canhão. Os ovos. Então você sai da sua fazenda ou da sua casa, do local onde você pegou, e vai até o vizinho. Põe os pés para cima da mesa e está lá os ovinhos. Eles sendo liberados no quintal agora do seu vizinho. Logo dali saíram as larvas e continuará o problema da pulga agora no seu vizinho, que levará talvez para outro, e assim por diante. Então essas são as duas formas principais de disseminação, porque ela não é contagiosa. É diferente da pulga do cão e do gato. Um cão que está com pulga, ela pode simplesmente ser transferida para outro, ou gato, tanto faz. Essa não, se tu está com uma tunga penetras no pé, ela não vai sair do teu pé lá e entrar no outro, não, já era. Uma vez que ela penetra, olha que louco, o que é evolução, né? Uma vez que a fêmea penetra no teu pé, ou no porco, num cachorro, num gato, ela está fadada à morte. Ela vai ali amadurecer os ovos, liberar os ovos, depois ela morre. Ela não vai sair de lá, opa, quem é o próximo agora? Não. Uma vez que ela penetra, ela morre. Tu fala, então por que ela faz isso? Veja, quando se trata de evolução, a espécie, muitas vezes, vem acima do indivíduo. Gene egoísta. Troço é louco, mas enfim, para outra aula. E aí é o ciclo resumido nessas etapas. Primeiro, a fêmea penetra ativamente na pele. Cara, ela fica imergida lá nos teus tecidos. Para fora vai ficar o espiráculo respiratório, por onde ela faz as trocas gasosas, e vai ficar também o ovo positor, ou seja, quase todo, vamos botar metade do abdômen dela vai ficar para fora, o resto do corpo, abdômen, tórax e cabeça fica penetrado lá na pele da pessoa, do hospedeiro. E ali para fora fica lançando os ovos e respirando, e pela frente com a boca ela tá se alimentando do sangue ou de outros restos teciduais do hospedeiro, certo? Bom, então ela libera os ovos em forma de canhão. Esses ovos são liberados e dos ovos saem as larvas. Obviamente, tem um ovinho bem pequenininho, minúsculo. Desse ovo vai ser uma larvinha. Ela começa a se alimentar no ambiente de matéria orgânica. A partir disso, saem as larvas, ocorre 2 estágios, ou seja, larva 1 e larva 2, conhecido por L1 e L2. Isso é uma diferença importante para você anotar. Se você olhar nossa aula de Ctenocefalides, Felis e Canis, da pulga do cão e do gato, a famosa pulga que a gente tanto enfrenta no dia a dia, passam por 3 estágios. As outras pulgas são 3 estágios, e essas são apenas 2 estágios, L1 e L2. Quando elas se alimentam suficientemente, tem um L2, tô cheio, comi. O que ela vai fazer? Ela vai secretar uma pupa, um casulo. E desse casulo, dentro ali, essa pulga vai sofrer o que a gente chama de metamorfose. É uma reestruturação e uma reorganização dos seus tecidos, se desenvolvendo aí no adulto. O adulto, portanto, sai do ovo e fica ali esperando, dá aquela casaladinha, esperando um hospedeiro para subir, a fêmea penetrar ativamente na pele e continuar o ciclo. A fêmea penetra e assim por diante. Então o ciclo, repara que é relativamente simples.
Ele vai ter uma duração de 20, 30, 40 dias, depende muito, mas o ciclo completo se dá nisso. Claro que por serem insetos, a temperatura influencia na velocidade do ciclo. Quanto mais quente, mais rápido é o ciclo. Claro que com um limite, né? Vou botar 100 graus aqui, ele vai se desenvolver. Não, tem um limite. Vamos botar que o ideal deve girar em torno de 25 a 28 graus. Acima disso, acelera o desenvolvimento, mas aumenta a mortalidade também. Já fiz experimentos com isso. Mas era com baratas o meu experimento, mas serve também porque são insetos. Agora vamos para cá, gente. As coisas mais importantes, digamos assim. Isso aqui é importante saber, professor? O ciclo. Claro, você tem que saber o ciclo. Uma vez que você sabe o ciclo, você sabe a profilaxia, como evitar, o controle. Mas se você tiver que guardar uma informação para a sua prova, ou melhor, uma informação para a sua vida, porque veja comigo, chega junto aqui e tenta entender. A nossa maior arma contra todas as doenças é o conhecimento. Com o YouTube Music Premium, você ouve música sem interrupções, mesmo com a tela bloqueada ou outros apps abertos. Vamos fazer uma pequena reflexão. Existe uma pulga do gênero Cheopsila, que ela é uma pulga que dá em roedores, no rato. Só que, eventualmente, ela pica seres humanos. Em 1300, 1400, lá naquela época, vocês estudam isso, inclusive, em história, tiveram grandes surtos de peste bubônica. Peste negra, que eles falavam. Naquela época, eu não sabia que era uma bactéria que causava a doença e que tinha uma pulga que tirava essa doença e ia transmitindo para outras pessoas, pela picada da pulga. Eu não sabia. Então, naquela época, imaginavam que era um castigo dos deuses. Ficaram chocados daí quando os caras descobriram que, inclusive, padres religiosos estavam pegando a doença. Como é que padre pode pegar a doença se é uma doença que é, sabe, que é uma maldição e eles são religiosos, sabe? Então, quando a gente começa a entender o ciclo, poxa, mas não é uma maldição divina, é causado por uma bactéria. Mas é transmitida por uma pulga. Como é que essa pulga se desenvolve? Veja que o conhecimento faz com que, embora hoje ainda existam casos de peste bubônica, eles são extremamente isolados. Não vai acontecer mais uma epidemia, uma pandemia de peste bubônica, não tem mais cenário para isso. É diferente do que a gente vive hoje, em 2020, 2021, que a transmissão se dá por gotículas, de pessoa para pessoa. Mas, enfim, só reflexão, lembrando que o conhecimento é a nossa maior arma e devemos sempre estudar, não somente para a prova, mas para a vida. Todas as pessoas. Se você está vendo essa... pessoal, eu estou vendo essa aula agora e vou almoçar daqui a pouco. Na mesa, a mesa, né? Fique conversando com as pessoas e fale sobre isso com elas. Só não mostre as imagens, por favor. Vamos lá, então, patogenia. Qual é o problema de ter bicho de pé? O que a gente tem que entender é que é uma doença autolimitante. Em 99,99% dos casos, desde que seja uma, vai simplesmente curar espontaneamente numa boa. Só que em alguns, nesse caso que cura, apesar de curar, ela vai dar um prurido, que é uma coceira, um vermelhidão, eritema, dor local, porque vai ficar inchado ali e tal, vai incomodar. Pode dificultar na locomoção, principalmente quando são vários. Imagina que você pisou lá no negócio, teve um monte de pulga, inchou o pé, ou seu, ou de outro animal. Você não vai conseguir pisar, vai ter dificuldade de locomoção. Eles formam o que a gente chama de favo de mel. É tanta penetração dessa pulga, é tanta pulga que está ali, que forma uma crosta, parece um favo de mel. Olha que louco, os caras são criativos para botar nome, né? E aí, mas isso aqui é tranquilo. Tipo, qual é o problema de ter isso aqui? Não, vai curar, tá, tudo bem. O problema são as infecções secundárias, porque forma uma ferida, o que gera a possibilidade de... É uma porta de entrada para bacteriose, inclusive o tétano é perigoso nesse caso, e também várias micoses, doenças fúngicas. Aí sim pode ser um grande problema, porque imagina que entrou uma bactéria lá, e essa se desenvolveu, e começou a destruir o tecido, e apodreceu o tecido, e essa questão começa a aumentar a ferida. Muitas vezes, até amputação de dedos ou de partes do pé, por causa da gangrena, por causa do problema que essas infecções secundárias causam. Aí sim pode vir problemas mais graves. É raríssimo, mas se a infestação é gigantesca e te dá uma infecção secundária, pode cair na corrente sanguínea, inclusive tomar conta do corpo e a pessoa vira óbito. Morrer por bicho de pé é raríssimo, mas pode acontecer. Inclusive, imaginar, pegou tétano. Poxa, a partir disso pegou tétano, não é vacinado, não tem um tratamento extremamente precoce ali, aí causa a morte. E a profilaxia, então, professor, como é que eu evito? Profilaxia, controle, quais são as medidas que eu devo tomar para evitar essa doença? Para que eu tenha, para outras pessoas, ou para o mundo inteiro,
para América Latina e África do Sul que não tem ar? Primeiro, andar calçado. Inclusive, se você pegar o amarelão, a doença do Jeca-Tatu é a mesma. Como a larva lá não é nem inseto lá, mas como a larva para o amarelão penetra ativamente, usar o calçado já é o suficiente. A mesma coisa que está caminhando o calçado, cara, a pulga não vai conseguir penetrar pelo calçado. Então é uma medida profilática muito importante. O uso de luvas quando você for manusear os chiqueiros, ou quando você for manusear esterco, ou até a horta, usar luvas. Pavimentação. Imagina, tem gente que mora, pessoal, tem uma casa muito simples e os pisos da casa é terra direto. Então você tem uma pavimentação, no caso um piso, ou pavimentação em ruas, estradas, enfim. Isso também dificulta, porque lá a pulga não vai se dar bem. Ela não, imagina um asfaltão lá. Onde é que ela, primeiro que não tem nem onde se esconder, segundo que a própria temperatura com o sol direto acaba matando. A educação sanitária, a educação em saúde das pessoas, é o que eu disse, a educação, o conhecimento é a nossa maior arma. Se as pessoas sabem como prevenir, ou melhor, sabem o que causa, como é o ciclo, vão saber como prevenir. Sempre a educação. Utilização de inseticidas, muitos desses aplicados por pessoas autorizadas, pessoas competentes nisso, porque faz a pulverização do inseticida naquele local. Lembra que inseticida é veneno, embora em pequenas quantidades para nós não faça um mal significativo, mas em grandes quantidades pode causar intoxicação até para nós, ou para rios, lençol freático. Tá? Então é sempre importante chamar uma agência especializada nisso. Tá? Isso aqui é só o meu Instagram lá, né? Pode me seguir, @professor Samuel Cunha, estamos juntos e continuamos aqui. Diagnóstico é muito simples, você não precisa fazer grandes exames e tal. Pô, você vai chegar no médico, na médica, ele vai ver o bicho lá no teu pé, vai fazer uma anamnese simples, aí fala, tá, onde é que tu mora, o que tu fez, o que tu faz, papá. Isso aí é bicho de pé tranquilamente, vamos tirar logo. Aí para tirar é o tratamento, não tem nenhum medicamento que você tome e que seja eficiente para eliminar a pulga, não tem. Então o que se faz? Retira-se mecanicamente, principalmente. Você faz um talinho na volta, primeiro tu vai pegar uma agulha ali, alguma coisa para tirar, você tem que esterilizar muito bem, porque senão é uma infecção secundária. Você retira ela e depois com os dedos, fazendo uma pinça, você vai tirando. Retira todo o contorno da pele que vai estar ali, como se fosse um vulcão, literalmente, esbranquiçado. Você tira, puxa a pulga, e aí sim você faz uma higienização naquele local adequado. O que eu faço com a pulga? Joga no chão? Claro que não, está cheio de ovos. Ou queima, ou põe no álcool. É triste, claro que é triste, mas é para evitar. E aí limpa muito bem a ferida com iodo, aquela soluçãozinha de iodo, com álcool, né, e tal. Enfim, aí faz toda a higienização adequada ali na ferida, como se fosse uma ferida qualquer, e né, mas claro, causada por uma pulga, e está feito. Gente, então pensa assim, é uma aula difícil? Não, pessoal, é uma pulga. Muda algumas coisas por causa do ciclo dela, por causa do comportamento, da biologia dela. Ok, gente? Lembre-se sempre, o conhecimento é a nossa maior arma contra todos. E eu estou ficando cabeludo, olha só, gente. Barbaridade. Mas vamos lá, vocês que acompanham as aulas toda segunda-feira aqui no canal, vocês estão vendo que eu não corto meu cabelo há muito tempo. E aí ele vai crescendo, né, gente? Mas vamos ver, eu acho que eu vou segurar mais alguns meses assim para ver até onde ele cresce. Eu nunca tive cabelo compridão, quem sabe agora. Acompanhem nas aulas toda segunda-feira que a gente está fazendo aqui um aparato para ver até onde vai o cabelo, certo, gente? Um grande beijo, bons estudos, segue firme o teu foco. Chegamos em abril de 2021, segue firme, não desista, a dificuldade vem, mas lembre-se, cair é normal, agora você tem que se levantar. Quantas vezes forem necessários, quantos tombos você cair, Beleza, pessoal? Eu coloquei essa aula porque essa aula é interessante, é resumida para vocês, acredito que dá para ter uma noção como é que funciona. Beleza, gente? Tá o vídeo aí, eu vou postar no aba também. Tranquilo, gente? Até aqui, tranquilo? Me falem, alguma dúvida? Por mim, tranquilo. Alguém perguntou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Para mim tá tranquilo, professor. Alguém quer acrescentar? Quer tirar alguma dúvida?
Correr sem saber que bicho de pé era uma pulga. É, cara. É porque não é muito comum, né, pra gente também, né? Eu falei, o pessoal vai ficar, vai ver que é o bicho do pé, cara. Mas não, para quem não tem contato, não é normal. No começo, quando eu tive o primeiro contato com ele há uns anos atrás, bem atrás, eu até estranhei, falei, cara, que bicho do pé é uma pulga, cara. Eu fiquei assim, caramba, cara. Eu pensava numa outra coisa, não pensava numa pulga. Porque você não consegue fazer uma associação, né? Na sua cabeça Exatamente. não faz sentido. Pulga, eu pensava que, sei lá, era uma inflamação, uma bactéria, sei lá. Mas uma pulga eu não pensava, não. Vai vendo aí, vivendo e aprendendo. Interessante, né? Interessante. Então, gente, eu vou postar no lado o vídeo também, tá? Para vocês tirarem dúvida. Beleza? Vamos lá que eu vou fazer chamada aqui agora. Deixa eu parar de compartilhar. Vamos lá, gente. Adriana. Presente. Alair. Presente. Alexandra. Alexandra Ferreira. Alexandra Miranda. Gente, quem tá trabalhando agora? É a Miranda ou é a Ferreira? Beleza. A Miranda tá aí, gente? Não, tá tranquilo, tranquilo. A Miranda que tá trabalhando, é isso? Se eu não tiver errado? Pessoal, Licença, boa noite. Anderson está presente, tá? boa noite. Tá, beleza. Alessandra Miranda, gente, ela tá trabalhando ou ela não tá na aula? Não sei se ela não entrou. Karina, fala de novo que eu não te ouvi, perdão. Professor, ela está Ué. colocando no chat que está sem microfone. Alexandra Labre. Não, tá. Não, tá. Mas eu tô falando da Miranda. Essa Acho eu que não ela sei, tinha não. falado que estava trabalhando, professor. Ela tava trabalhando, acho que- tava? Isso. Tá, isso que eu queria confirmar. Beleza. Ana Paula, Presente. o Antônio já falou. Caroline, Presente. Douglas de Mello. Douglas de Mello, não? Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves. Ele ergueu a mão aí. Tá. Beleza. Edilane, Presente, professor. Ellen. Tá, show, Douglas. Beleza. Ellen. Tá de licença maternidade. Beleza, tá. Ellen, sim. Gabriela. Gabriela. Gillian. Gília tá Gília. detestado, Bruno. Tá. Gláucia.
Presente. Lembrar. Isadora. Presente. Jaqueline de Souza. Jaqueline de Souza, não. Tá. Jaqueline dos Santos. Presente, professor. Juliana. Presente. Karina. Presente. Kelly. Presente, professor. Laura. Presente, Bruno. Laís. Presente. Lícia. Presente, professor. Lídia. Lohan. Presente. Luzilma. Presente. Manuela dos Santos. Presente. Manuela Serpa. Manuela Serpa, não, né? Tá. Márcia. Presente. Maria Clara. Presente, professor. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Bruno, eu tô aqui, tá, Gabriela? Tá. Meu filho ficou pendurado pela cadeira, eu fui socorrendo, deu para responder. Não, tranquilo. Eu sei como é que é isso. Vamos lá. Marta. Marta. Presente, professor. Presente. Ouvi. Beleza. Maxwell. Presente. Beleza. Micaele. Presente. Mirela. Presente. Miriam. Presente. Natália. Presente, professor. Noemi. Presente, professor. Patrícia. Presente, Bruno. Paula. Presente. Rafaela. Presente. Rayane. Gente, Rayane tá aí? Rayane. Não tá sem Renata. microfone. Tá, beleza. Presente. Tá. Renata, presente. Beleza, eu ouvi. Tá tranquilo, tá? Roberta. Presente. Sara. Presente. Sheila. Presente. Sidilene. Presente, professor. Tainá. Valesca. Presente. Vitória. Presente. Show. Vitória. Vitória Yasmin. Professor, ela avisou no chat aí que ia ter que sair da aula. Ainda há pouco ela avisou no chat. Beleza. Virgínia. Presente, professor. Vitória da Silva. Presente. Vitória Ribeiro. Vitória Ribeiro, tá aí? Não, né? Tá. Viviane. Presente. Viviane Cabral. Viviane Geraldo. Presente. William parou, né? Tá. Yasmin. Presente. Beleza. Tá. Pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje? Tem alguma dúvida para a gente esclarecer melhor? Foi tranquila a aula de hoje? Não teve muito nome, né?
Eu dei uma enxugada para poder conseguir falar quase todos, porque senão eu não ia conseguir. Foi tranquila, professor. Tranquilo, né? Tá. Então, eu vou passar a colocar o vídeo lá no Ava. Pessoal, só para avisar, nossa próxima aula nós vamos entrar na parte de micose, tá? A gente vai falar sobre micose nas outras nossas duas últimas, né, aulas. Duas últimas, ou talvez vai ter um pouco mais. Vocês ficaram sabendo? A professora Silvia comentou com vocês, não falou? O que, professor? Falou, colocou no grupo. Vai mudar a data. O que vai acontecer? Gente, olha só, as nossas práticas estão marcadas, né, para início do mês que vem, certo? No caso, vocês dia 4, outra turma dia 3, dia 5. Só que vocês depois não vão ter aula comigo. Dia 10, 11 e 12. Vocês não vão ter. Vai ter aula só com a professora Silvia. Ficou claro? Sim. Mas por quê? Só que o que vai acontecer, gente? Nessa semana e na outra semana vai ser direto, tá? A gente vai entrar às 6 e vai acabar mais ou menos às 10 horas. Tá? Não vou passar muito além disso também, não. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dar prática e vai dar conteúdo, tá? Porque não vai dar tempo. Senão a gente não consegue fechar. Aí, nesse meio tempo também, a gente pode... Aí eu passo o estudo para vocês me entregam depois. Então, tudo a gente vai fazer essa adaptação aí. Tá bom? Tá joia. Beleza, gente? Para deixar isso claro. Fora que tem marcado a questão do seminário também, né? Ainda tem esse detalhe do seminário ainda, né? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer, pessoal. Vou ver se eu consigo adiantar para a gente poder, pelo menos, fechar o seminário. Deixa eu só confirmar aqui a data da... Deixa eu só rever aqui. Só um minutinho. Deixa eu só confirmar aqui com vocês a data da prova. Da P2, né? A P2 está marcada para o dia 25, gente. Certo? 25 de junho, né? Isso. Isso aí, do mês que vem. No final do mês que vem. Tá? Beleza, Tá bom. gente? Olha só, o que eu queria combinar com vocês? Olha só. Dia 11, que seria o nosso seminário, não vai ter mais. Porque eu tô com a professora, vocês vão ter aula direto com ela. Qual que é a minha intenção, então? Ó, vamos lá. Vou passar o estudo dirigido para casa, para estudar, combinado? E o seminário vai ser dia 18. Lembra que a gente tinha combinado? Já separamos temas, já separamos tudo, não foi? Foi sim. Tá, então o seminário dia 18, gente. Combinado? Anota aí, por favor. Vale ressaltar, gente, que é 10 minutos só por grupo, tá? Senão não vai dar muito tempo, não. De 10 a 15 minutos no máximo. Esse seminário é slide, né, Bruno? É no slide. Isso. Tá bom? Beleza, gente? Beleza. Fechadinho, então? Então, olha só. No dia da prática de laboratório, que a gente for fazer, eu vou tentar, no dia 28, iniciar essa matéria da micologia para fechar, e no dia 28, fechar esse conteúdo. A gente vai ter prática e fechar esse conteúdo de micologia, tá? O laboratório, pessoal, vai ser mais ou menos o mesmo esquema que a gente já fez. Porém, a gente vai abordar só mitologia, né? Esse eu passo para vocês a imagem lá do... A gente vai fazer aquele treinamento de olho visual, separar alguns elementos lá, para poder a gente classificar, igual a gente fez da última vez. Beleza? Só que nesse caso não vai valer ponto, tá? O que vai valer ponto vai ser o seminário. Lembra que a gente tinha combinado? Isso tá tranquilo para vocês? Bruno, confirma para mim a data da aula prática, por favor. Desculpa repetir. Não, tranquilo. Dia 4/6, gente. Tá bom.
Tá? Combinado? Então, a gente vai ter a prática rapidinho. Tá? Já dar uma revisãozinha na prática e eu vou fechar o conteúdo com vocês. Tá, não, Maria, tá tranquilo. Tá? Bruno, vai ser Beleza. no polo 3, normal? Vai ser onde? Não, parasitologia é lá no Polo 1, lá em Bacaxá. Tá bom, obrigada. A coisa eu confirmo com vocês de novo, mas se eu não me engano, aí continua sendo Bacaxá mesmo, igual da última vez. Tá bom. E vai ter que dividir as turmas, tá, gente? Aquele mesmo esquema de sempre. Só que dessa vez, gente, a aula vai ter 10 horas. Então, vão ser 2 horas, né, de 6 às 8 para uma turma e de 8 às 10 para outra turma. Combinado? Combinado. Tá? Vocês podem dividir entre vocês? Como é que vai ser? Qualquer coisa, sorteio o grupo. Faz 2 grupos, o seu sorteio, sei lá. O que vocês preferem? Professor, Sorteio? Oi, pode falar. você quer até pessoas no primeiro e no segundo grupo, mais ou menos? Então, gente, cabe até no máximo 30 pessoas no laboratório, né? Mais ou menos isso, né? Pode até passar um pouquinho disso, só não pode passar muito disso, né? Mas 30 e poucas pessoas aí, 34, 30, por aí, no máximo. Dividir a turma por 2 aí, por 2 grupos aí. Já é o suficiente. Tá, Gabriela? Combinado então, gente? A gente pode fazer igual a gente fez no de microbiologia. A gente faz uma enquete, porque aí o pessoal se organiza bem. Vamos supor, tem gente que não consegue chegar no primeiro horário. Aí a gente bota o primeiro e segundo bloco, faz uma enquete e divide a turma assim, entendeu? Acho Show. que fica... Show. Tá ótimo então, gente. Beleza? Aí a gente fecha assim então, tá? Divide no horário, aí vai dividir nesses 2 horários aí. Tá, então, pessoal, no dia na próxima aula, tá? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fechar o conteúdo que falta para a prova né, de fungos que a gente vai falar e o que estiver faltando para a prova, que vai cair mintos, vai cair dípteras e vai cair... a gente vai falar um pouco sobre... Também, né, para a gente fechar, sobre micologia, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Professor, Oi. Maria Eduarda pediu para o senhor olhar que ela botou presença aí, que ela está sem microfone. No Não, chat. eu já olhei, já até falei com ela, se ela me ouviu. Tá bom. Tá bom, já arrumei aqui, tá? Show? Valeu, professor. Tchau, tchau. Beleza, gente? Valeu, então. Abraço para vocês. Tá, eu vou parar de gravar aqui. Pera aí, para de gravar aqui. Valeu, pessoal.